A gente finalizou o vídeo da semana passada do Fusquinha, montando Hot Spark, montando a bobina nova. E antes disso eu tinha passado a mangueira de combustível, que eu considerei o problema, entre aspas, mais sério que esse Fusquinha tinha. E é o que eu gostaria de fazer com o melhor acabamento possível. O Caio, quando ele trouxe o Fusquinha para cá, ele comentou que ele passou a ter alguns problemas com o carburador original do Fusquinha, que é todo Zé frisinhado aqui, como a gente pode ver. E ele levou no mecânico, o mecânico cobrou praticamente o valor de uma peça dessa daqui nova e entregou o carburador com problema de novo. Ele cansou, foi na Autopeças, comprou um carburador e colocou. Tá? Depois que a gente teve o primeiro contato e tal, ele falou: pô, Tonela, já comprei carburador e tal, mas eu queria voltar o carburador original dele, porque depois que ele começou a ver os vídeos, ele viu que é perfeitamente possível. Então o que a gente vai fazer aqui? Como ele também tem um Gurgel que precisa de um carburador, o meu objetivo hoje é montar esse carburador que ele já tinha desmontado na casa dele para ver o que ele poderia fazer, enfim. E a gente vai fazer a montagem do carburador. E esse daqui, que é o que está no carro, eu gostei da oportunidade porque ele está lacrado de fábrica e é um Solex novinho. Tá, quando eu digo novinho, é fabricado aí nos últimos anos, vamos dizer, nos últimos 2 ou 3 anos. Então a gente vai ter a oportunidade de abrir o carburador e não somente preparar o carburador para funcionar bem no Gurgel, como também observar os giclês e a regulagem da boia que o fabricante está mandando. Bom, a gente precisa registrar que o Fusquinha chegou funcionando aqui, vamos dizer, relativamente bem, para não dizer perfeitamente bem. Eu acredito que as deficiências que a gente percebeu no funcionamento dele, a gente pode acreditar, ou melhor, culpar o sistema de ignição, em outras palavras, o platinado. Isso já foi resolvido. Tá, então a gente tem um aplicativo, Tonela Garage School, e ali eu coloquei a configuração de giclês, a combinação de giclês, que na minha experiência pessoal funciona melhor para esse modelo de carburador. Seja um 1300, seja um 1500 ou seja um 1600. Só para a gente relembrar: giclê de lenta 60, injetor 60, giclê principal 125 e giclê de ar ou flautinha 135 ou eventualmente um 125. Tá? Se você usar um 125 no lugar de um 135, o circuito principal entra em ação um pouquinho antes e ele acaba, vamos dizer, mantendo a mistura um pouquinho mais rica quando você está numa aceleração máxima ali, porque a flautinha ela atua exatamente como é previsto pelo design do carburador, tanto que um italiano antigamente chamaria o giclê de ar de freio, porque é justamente o que vai restringir a passagem do ar ali para conseguir enriquecer a mistura. Na minha experiência pessoal, a melhor combinação de giclês que eu vi até hoje é essa. E não por coincidência, se você pegar uma tabela da Solex, é justamente a configuração recomendada para um Fusca 1972-1500. Eu acho que da tabela troca do 122,5 para o 125. A tabela é o 122,5 e eu estou usando o 125, que por sua vez é uma combinação de giclês que você, se procurar na tabela original, você vai perceber que é bem parecida com a de um 1300. Pô, Tonela, não é tão simples assim, porque cada ano tinha a sua configuração de giclê, tinha a sua tabela. Eu concordo com isso, cada ano existem muitas variações, ainda que seja o mesmo motor e o mesmo carburador. E isso daí não é nenhuma simpatia, nenhuma coisa esotérica. Simplesmente cada ano que provavelmente o carro ia ser lançado, pequenos acertos ali estavam na mão de um profissional ali. O cara teria que definir: não, a gente vai usar esse giclê porque vai ficar melhor. Eventualmente, a partir do final dos anos 70, o nível de emissão ali de monóxido de carbono caiu de 6 para 5, se eu não me engano, direto de 6 para 5, eu acho que isso foi em 1980. Então eles precisavam tentar atender isso
mas atender com folga. Não é que eles precisavam atender ao custo de 1/4 de volta de parafuso. Então as regulagens que você tem de fábrica, isso para qualquer carro, na época dos carburados, ela tinha que considerar todas as possibilidades ali de, não somente de uso de combustível, mas tolerância do avanço, do ponto e assim por diante. Então, vejam bem, eu não estou falando se está certo ou errado a configuração de giclés aqui, sem dúvida. O carro veio funcionando muito bem e a gente vai ter a oportunidade agora de perceber o que a Solex entende como a configuração ideal para os dias de hoje, tá? E então a gente vai desmontar ele, olhar em primeira mão, ver a altura da boia e assim por diante. E claro, eu vou colocar tanto no carburador original, porque aí eu estou literalmente seguindo a tabela da Solex para um 72 ou 71 1500. Eu vou usar a minha configuração de giclés, é óbvio. Já tomei até posse de uma coisa que está na tabela da Solex. A única coisa que eu mudei foi o giclê de 122,5 para 125. E esse daqui a gente não sabe como é que tá, mas a gente vai descobrir agora. Olha, a primeira medida que a gente encontra aqui, eu não sei se a Bianca vai conseguir mostrar, mas ela chega a ser impressionante, é 70 do injetor, tá? E francamente, na tabela antiga da Solex, eu não me lembro de ter visto nenhum pique 30 com um giclê tão grande, um giclê 70. O maior que tinha, se eu não me engano, é realmente o 60, e que era o que eu recomendo no, no nosso aplicativo, é o que eu tive sempre a melhor experiência. Não significa que eu não tenha testado com 65, com 70. Nessa configuração eu percebi na minha experiência um pouco de excesso, e o motor na fase de transição do circuito de lenta para o circuito principal, com excesso perceptível ali no acelerador. Você percebe o carro dando uma emboladinha. Mas enfim, uma das formas, eu não abri nada aqui ainda, mas uma das formas provavelmente que existe de você compensar isso daqui é colocando um giclê principal menor, tá? A minha grande dúvida fica em relação ao novo lote, vamos dizer assim, de carburador. Isso daqui foi fabricado e foi provavelmente calibrado considerando a possibilidade do carro ter que passar por uma inspeção de poluentes, que aqui em São Paulo era feita pela Controlar. E empiricamente as pessoas nessa época, na época da Controlar, ficaram loucas. Eles achavam que eles tinham que usar um giclê 110 de principal, um giclê 47,5 de lenta, o que não faz sentido nenhum. Você precisa ter a mistura ideal, você não pode ter uma mistura nem rica e nem pobre, senão você vai subir um outro parâmetro ali que também é medido, e porque você vai ter uma queima irregular se você tem uma mistura muito pobre. Enfim, eu não sei qual foi a estratégia ou o raciocínio por trás disso, mas eu acredito que a gente vai ter um giclê principal, como que eu poderia dizer, pequeno, tá? Em relação ao que a gente esperaria encontrar um 125. Posso daqui 5 minutos me enganar e encontrar um giclê grande também, encontrar um giclê 125, alguma coisa assim. De qualquer forma a gente vai abrir. Eu não consegui enxergar o tamanho do injetor ainda aqui. O injetor é um injetor 50, tá? E em outras palavras, menor no diâmetro. O que significa, eu já comentei várias vezes, ó, tô tirando o lacre aqui do carburador. Existem dois parâmetros na injeção. Um é o tamanho do furo do injetor, e o outro, que nesse carburador é bem limitado, é o volume que você vai injetar. Então se você colocar mais uma arruela aqui, você consegue aumentar o volume do diafragma, e se você tirar a arruela daqui, você diminui o volume do diafragma. Então o volume de combustível é uma grandeza que você vai injetar, tá? A cada acelerada completa, tá? A outra grandeza é o tempo que esse volume vai conseguir ser injetado. Então se você usa um giclê menor, você demora mais para injetar o volume, é quase que o oposto do que as pessoas imaginam. E se você tem um giclê maior, você injeta esse volume todo um pouco mais rápido, e nas condições ideais o carro responde proporcionalmente.
A Bianca acabou de me corrigir no momento que eu estava falando dessa peça aqui, eu chamei ela de injetor, quando na verdade é o interruptor de marcha lenta. É um giclê de marcha lenta acoplado a um solenoide que recebe o 15, o positivo pós-chave aqui, e ele só libera a passagem do combustível quando você girou a chave no contato. A intenção disso, pelo menos nos anos 70, quando o carro era fabricado, como a gasolina tinha baixa octanagem, o motor poderia estar muito carbonizado, a gasolina ainda ela tinha um aditivo que era o chumbo, que gerava muita carbonização dentro do motor, muitos depósitos ali. Então eles colocaram esse interruptor porque eventualmente num dia muito quente, numa situação completamente desfavorável, motor desregulado e superaquecido, assim por diante, você poderia tirar a chave do contato e ele poderia continuar funcionando quase que num ciclo diesel, funcionando sem a ignição, porque tinha um ponto muito quente dentro da câmara de combustão, além do combustível ser uma maravilha naquela época, tá? Então eles colocaram esse injetor para garantir que quando você tirasse a chave do contato não existiria alimentação pelo circuito de marcha lenta. Hoje em dia é muito comum você pegar um leigo, um fanfarrão, falando, ai, a gasolina não presta, ai, a gente precisa tirar o álcool da gasolina, ai, porque o governo ele está conspirando contra a população, ele está misturando 20, 25, 30% de álcool na gasolina. A gente precisa evitar isso a todo custo. Então, eles não entendem que o álcool anidro, que é o álcool sem água, não é o álcool hidratado, que é o que hoje eles chamam de uma forma lindinha de etanol, tá? Não que não seja o nome correto você chamar de etanol, mas simplesmente eles estão tentando desvincular do pró-álcool dos anos 80 ali, quando você chamava o combustível de álcool hidratado. Então, antigamente o aditivo antidetonante que existia na gasolina era o chumbo, que já está proibido praticamente no mundo inteiro. Então hoje existem gasolinas muito mais evoluídas, e você tem, claro, por conta da legislação também, por conta da emissão de poluentes, você tem como antidetonante o álcool anidro, em proporções que variaram aí desde os anos 80 de 10% até o limite que a gente tem hoje aí de 27,5%. E os carros funcionam relativamente bem. Se você tirar o álcool anidro, você tem não somente uma gasolina pura, mas uma gasolina com um poder, uma resistência à detonação muito mais baixa, que o álcool garante, e você vai estar mexendo numa coisa que provavelmente a pessoa que idealizou aquela gasolina, ela sabia só um pouquinho mais do que a soma de todo mundo que vai assistir esse vídeo aqui, tá? Uma outra observação que vale a pena fazer, não adianta a pessoa vir e falar, não, a gasolina não presta, não existe gasolina que presta. Amigão, acha um posto de confiança, da bandeira que você preferir, vai lá e abastece, e troca aliança com o posto, casa com o posto, entendeu? Porque eu faço isso com meia dúzia de postos de gasolina aqui na região e nunca tive problemas. Nesses postos que eu abasteço eu nunca tive problemas. Se você tem problema com um, é divórcio litigioso na hora. Você não vai chegar e vai discutir relação com o dono do posto, simplesmente você para de ir naquele posto, nunca mais aparece e indica para todo mundo que aquele posto te vendeu uma gasolina que não corresponde ao que teu carro espera. Mas sim, você tem excelentes gasolinas do posto, da bandeira da sua preferência, é só você escolher a procedência. Caso você ainda tenha alguma dúvida que a mistura de álcool anidro na gasolina ela é prejudicial, coloca no Google depois que você terminar de assistir esse vídeo, ou agora mesmo, E85, tá? E aí você vai ver o que é uma mistura sinistra que os carros projetados para uso com gasolina são obrigados a beber em algumas situações. Bom, tubinho emocionador ou flautinha 135, a mesma medida que a gente recomenda, que a gente está acostumado a usar. O injetor está diferente, está o 50, e a última peça que falta a gente verificar é o giclê principal. Bom, o giclê que a gente está usando aqui é o melhor que a Solex escolheu para essa configuração ou para esse carburador, é o 120. Em resumo, a gente está
muito próximo, extremamente próximo daquela receita que a gente costuma indicar. A diferença aqui provavelmente foram 10 pontos a mais no de lenta e 5 pontos a menos no principal, e você acaba tendo a fase de transição quase que imperceptível. A gente andou com o carro e francamente a gente não percebeu nada de anormal na parte do carburador. Então eu acho que está tudo em ordem aqui. Só como última curiosidade, uma vez que eu acabei de abrir o carburador, o que eu vou fazer? Eu vou verificar aqui quantas arruelas a gente tem aqui. Eu vou até tirar isso daqui, só um minuto. Olha, eu fico muito feliz quando eu encontro uma situação dessas. A gente está aqui com a agulha, tá? De entrada de combustível, e a gente tem somente uma arruela. Agora a gente vai perceber por que a gente tem somente uma arruela. Eu não sei se vai dar para ter uma ideia no visual, a espessura dessa arruela, e a gente vai ver a arruela que vem no jogo de juntas. Bom, o paquímetro da NASA, ou melhor, da GEDORI, a gente vai conseguir verificar que essa arruela, ou seja, esse calço, ele tem em torno de 2 milímetros, 2,1 para ser mais exato. Agora eu vou medir quanto mede uma arruela popular, vamos dizer assim, que vem num jogo de junta, que a gente costuma usar duas. Pronto, eu acabei de abrir o jogo de juntas. A primeira arruela que eu peguei, quer dizer, a única que vem no kit, ela tem 1,17. Então você pode imaginar que você vai ficar com 2,34, 2,35 de calço na agulha. Lembrando que o fabricante da agulha desse carburador aqui é a própria Solex Brosol, tá? Então a gente acaba tendo um perfil diferente dessa parte que fica para fora aqui, provavelmente diferente de outro fabricante da indústria de reposição aí. Então é legal a gente saber, ou pelo menos é uma grata surpresa, a gente perceber que a Solex ela discorda da gente, ela usa somente uma arruela. Por outro lado, ela usa uma arruela da espessura do nosso sanduíche de arruelas. Vamos medir mais uma coisa só, a altura da boia original. Eu estou tentando enxergar a data aqui, mas eu não consigo. Vamos ver aquela altura que eu costumo medir, que dá em torno de 38. Aqui está em torno de 35, tá? Então tá diferente daquilo que a gente costuma recomendar, mas mesmo assim, como é que eu posso dizer, desses carburadores novos que eu peguei, que eu já desmontei, esse daqui sem dúvida é um dos que está mais próximo da nossa regulagem. Daí a dizer que é a regulagem certa, blá, 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 a gente não vai chegar nesse ponto, tá? Mas é que está mais próxima da nossa regulagem. Então o que eu vou fazer agora com os dois, vou limpar completamente o carburador, vou fazer a montagem dele, seguindo, vou usar sim o 120 aqui, não, eu não vou, porque aqui eu vou tirar esse interruptor para passar pro Fusquinha, para esse carburador. Então na verdade aqui eu coloco um 125, aqui eu vou colocar um gicle convencional 60, para que ele possa montar no bug. Por último, antes de eu fazer a limpeza, que eu acredito que não tem necessidade da gente mostrar em detalhes, eu gostaria de aproveitar esse vídeo mais para compartilhar algumas informações. E por último, se você pensa em trocar o carburador, pode comprar um carburador novo sem medo, independente de ser dessa marca ou de alguma outra marca. Ai, Tonela, mas ele tem marcas de fundição. Isso não tem problema nenhum, isso daqui não afeta o funcionamento da peça. A carcaça que a gente está montando o motor novo do Fuscatia está lotado dessas marcas. E nem por isso eu estou dormindo com a luz acesa de noite. Tá? Esse é o primeiro ponto. Ai, Tonela, mas ele é feito de outra liga metálica que não é igual à liga de antigamente. Pode até ser verdade. Isso pode até ser verdade. Mas a menos que você vá comer o carburador, vai ter que ficar roendo ele, morder, isso é relevante. Caso você vá usar o carburador igual qualquer pessoa normal, ou seja, colocar no carro, dar a partida e tentar andar de um lado para o outro, ir com o teu carro do ponto A para o ponto B, não importa, num primeiro momento, o material do carburador. Tá? O importante é que ele atenda, que ele cumpra a função que é de canalizar a mistura ar e combustível da forma planejada e conter
o combustível dentro da cuba para que ele não caia em cima do carburador. Então você não precisa ir a fundo na composição metálica que eles estão usando hoje, ou nas pequenas rebarbas que tem aqui, que não se fabrica mais coisas como antes. Eu acho que quem há 25 anos atrás procurou um carburador zero da Solex e viu que não encontrava, porque a gente passou aí quase que uma idade média nos anos 90 em relação à parte de carburadores, eles só voltaram a aparecer na abundância que a gente vê hoje, depois que começou essa questão da Controlar. Porque antes você não via ninguém, nem carburador chinês, nem carburador americano, nem carburador de lugar nenhum para vender. Você tinha que se virar com uma sucata menos flagelada do que a que estava no teu carro. Tá? Então, eu acho que antes de criticar uma peça dessa, que não tem defeitos, não tem problemas de forma nenhuma, você pode comprar uma perfeitamente, colocar e eventualmente ter que fazer algum ajuste, alguma coisa assim, não tem que ficar reclamando. Tá? Há 25 anos atrás, se alguém falasse, vai ter um monte de carburador daqui 20 anos para vender aí da Solex ou de qualquer outro fabricante, a gente ia achar que era mentira. Tá? Então a gente vive hoje numa época muito favorável, mesmo para quem tem um carro velho, um carro com carburador, que é encontrar peças como essas aqui à disposição e praticamente em qualquer lugar, em qualquer autopeças. Então eu acho que se você tem um carburador muito zoado, muito condenado, e você não tem a preocupação de zefrizinhar o teu carro, a melhor coisa, vai, compra um carburador, no máximo desmonta, faz uma combinação diferente de giclê ali, confere a altura da boia. Na nossa amostragem aqui, esse daqui não precisaria nem ter sido aberto, não precisaria de nada. Estava funcionando bem da forma que saiu da caixa. Então agora eu vou limpar, vou preparar os dois, a gente vai montar no carro finalmente para poder testar, ligar para o Caio e falar, vem buscar teu carro. Bom, eu acabei de montar o carburador, aquela giclagem clássica, 125, 135 aqui em cima, injetor 60 e o interruptor de lenta 70, porque é o que veio no carro. Se a gente tiver algum problema, algum excesso, eu vou recomendar que ele compre um na medida 60 para o carro ficar perfeitinho. Afinal, na configuração que consta no manual para esse modelo em particular, o meu carro, quando estava com esse carburador, usava também o interruptor 60. Bom, mangueira Balflex completando aí toda a linha de combustível. Aqui eu só dei uma adiantada de leve no distribuidor para tentar ajudar ele na primeira partida. Lembrando que eu não tinha conferido o ponto antes, tá, quando ele chegou, mas na troca do platinado para o Hot Spark, normalmente ele vai perder todo aquele sincronismo que ele tinha da época do platinado. Então, para tentar facilitar a partida, a gente adianta o ponto. Ele é mais fácil funcionar com o ponto muito adiantado ou um pouco adiantado do que se o ponto estiver atrasado. Vai demorar um pouquinho para ele funcionar, porque acabei de colocar gasolina no tanque, a linha está seca, e assim que ele funcionar a gente vai verificar o ponto de ignição, a gente vai esperar ele esquentar um pouquinho, se estiver tudo em ordem a gente vai dar uma volta. Cabos de vela e velas eu não precisei mexer porque ele já tinha feito essa manutenção há pouco tempo atrás. Olha, aqui eu estou apertando, o motor já esquentou, já está no ponto. Eu estou apertando, o parafuso da mistura estava aberto, eu fui apertando ele devagarinho, ó, um quarto de volta, ó lá.
começou a falhar. Aí você volta um quarto, meia volta, estabilizou, com a posição, com a borboleta na posição de marcha lenta, igual tá, é a quantidade mínima de mistura necessária para funcionar o motor. E ao mesmo tempo é a que vai manter o motor funcionando da maneira mais uniforme possível. Se você fechar mais, ele oscila. Se você abrir mais, você vai ficar com excesso na mistura. Marcha lenta tá alta, eu vou baixar um pouquinho aqui, ó. Em 1995, quando eu estava atrás do Fusquinha, eu dei muita sorte quando eu encontrei justamente daquele ano, ou pelo menos daquela época, que mais me agradava, que era esse 70, segunda série, até o 72. E particularmente o 1500, que é o caso do nosso vermelho. Bom, não, por conta disso é que a gente está com ele aí há praticamente 23 anos. Tá? Nunca pensei em vender, felizmente nunca precisei, por uma questão econômica, me desfazer dele, e também não planejo fazer isso, porque de todos as épocas de Fusquinha, sem dúvida é o meu preferido. Então eu sou um pouco suspeito para falar do resultado desse Fusquinha aqui, porque além de ser vamos dizer, da mesma geração do que o nosso vermelho, ele é de uma cor que a gente idolatra também, que é esse azul pavão. Junto com o azul pavão, a gente gosta também do verde guarujá, do verde hippie, que aí já é uma cor 73, dos amarelos, dos laranjas dessa época, que aparentemente a indústria automobilística estava um pouco mais bem humorada, ao contrário de hoje, que você só vê carro preto ou prata. Tá? De qualquer forma, a gente precisa recapitular tudo que a gente fez. Primeira coisa, o freio estava sem progressão nenhuma, e agora a gente tem uma faixa do pedal ali onde a gente consegue segurar ele gradualmente, igual eu estou fazendo, ou então estancar o freio. Passa muito mais segurança quando você está com o freio dessa forma, apesar dele ter ficado um pouquinho mais baixo o pedal. Isso daí normalmente, para uma pessoa que acabou de entrar num Fusca, que está acostumada a dirigir carros modernos, o curso maior do pedal do Fusca às vezes pode passar a falsa impressão de que o Fusquinha não tá freando bem, o que não é verdade. Como não tem servo-freio, você precisa colocar um pouquinho mais de pressão, mas depois que você entende o funcionamento, o freio é um dos mais confiáveis que você vai poder usar em qualquer carro, tá? Então o freio ficou excelente, não está puxando para nenhum lado, graças à troca do cilindro mestre e troca dos flexíveis. Não tem como a gente fazer uma avaliação da troca da linha de combustível. Eu acredito que a gente fez todo o possível, ela está bem passada. E a questão da regulagem do motor é uma coisa que a gente consegue compartilhar com vocês no vídeo. E acho que não somente o barulho do motor, mas o próprio desempenho. A gente pode ter o pé mais leve agora, que ele tem um desempenho muito mais satisfatório. O Fusquinha, depois que passa por uma regulagem dessa, ele fica muito mais espertinho.
Apesar desse Fusquinha não ter chegado falhando demais, muito desregulado, ele deu uma diferença brutal entre a primeira volta que a gente deu com ele e essa de agora. Lembrando que o carburador não tinha nada de extraordinário na questão de fora da regulagem, as válvulas estavam incrivelmente bem próximos ali da regulagem ideal, com 0,15, foi bastante simples a gente baixar para o 0,10, que seria o ideal. Gasolina estou usando a mesma que o carro chegou, e talvez exista alguma diferença aí. Quem deu a grande diferença foi o ajuste do ponto e o Hot Spark. Então às vezes as pessoas comentam, nossa, quando as pessoas veem a Kombi ou mesmo o Fusquinha vermelho, o Fuscati, nossa, como tá com barulho diferente, que não sei o que, como se eu tivesse feito alguma mágica, como se eu tivesse feito alguma coisa diferente. Eu preciso deixar claro que o mérito de todo esse resultado aqui é do projeto em si, da informação que a Volkswagen compartilhou aí por décadas na questão da manutenção, na facilidade que a gente tem de encontrar peças, sejam peças no padrão original, que seria um platinado, um rotor, uma tampa do distribuidor, ou então um upgrade mais do que desejado hoje em dia, que é o Hot Spark, que aumenta muito a confiabilidade, tá? Porque o que eu fiz foi simplesmente ler a informação de regulagem, que pode estar no manual Reines, não conhece seu Volkswagen e assim por diante, aplicar com bastante capricho, com bastante cuidado, filmar e apresentar o resultado para vocês. Então, ainda que a gente esteja longe, ainda que a gente não se conheça pessoalmente, ainda que a gente nunca venha a se conhecer, esse tipo de resultado, que é bastante prazeroso quando a gente faz a volta de testes, a volta final, você pode conseguir teoricamente em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do universo, desde que você tenha um Fusca e uma atmosfera aí com 21, 22% de oxigênio, você já consegue realizar essa façanha. Claro que você precisa ter um pouco de gasolina e as peças necessárias para trocar. Então eu acho que o mérito é da Volkswagen e, mais uma vez, do suprimento de peças que a gente tem até hoje para o carro, e acima de tudo, hoje mais importante do que nunca, do compartilhamento de informações. E isso a gente está tentando fazer a nossa parte com o canal, compartilhando informação através dos vídeos. Lembrando que eu não inventei nada, tá tudo nos manuais da Volkswagen. O carro é um carro de terceiro do Caio. Eu espero, tenho certeza aqui que ele vai ficar bastante contente com o resultado. Então o que você vê, seja nessa série de vídeos ou em qualquer outra que a gente faça, você pode ter certeza absoluta que é uma coisa que você consegue replicar no fundo do seu quintal, no meio da rua, na sua garagem, da forma que você quiser. Basta você ter acesso à informação, ferramentas básicas e bastante capricho. Muito obrigado por verem os nossos vídeos e até a próxima semana.